Oi, gente. Eu vou contar pra vocês o testemunho dessa mãezinha que perdeu 2 filhos e uma gestação que não vingou, que foi um aborto espontâneo. Fiquem aqui que eu vou contar pra vocês esse testemunho de vida. Vou deixar aqui o Instagram dela, gente, e falar pra vocês como essa história me tocou de uma forma que vai tocar o seu coração também. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma história de uma mãe. Eu tava navegando, né, no Instagram, né, e aí eu achei a história dessa mãe. Essa mãe, ela perdeu 3 filhos. Aí eu vou deixar depois o arroba dela lá e ela vai contar. Mas assim, para vocês conhecer mais assim sobre ela, sabe? Ela é bem ativa no Instagram. E aí, eu no meio da minha dor, né? Gente, às vezes aparece lições de vida na nossa vida, né? Eu sofri um acidente, perdi um noivo com 31 anos. A gente fazia 9 anos que estávamos juntos e muitos sonhos, né, pela frente. Hoje eu fui na minha psiquiatra, né? Eu tava até falando pra ela dos remédios, né? Que eu queria parar. Mas ela falou assim pra mim: Ju, o remédio você não pode parar. O remédio, por enquanto, eu não vou conseguir desmamar você porque a gente tá num tratamento, vai fazer 2 anos e ainda você tem um processo muito grande e muita dor. E eu não posso fazer isso com você de tirar, tipo assim, de vez. E não vejam que é agora que eu vou tirar o remédio de você. Entenda que é um processo e processos não pode ser pulados etapas. E hoje é segunda-feira. O meu acidente foi num domingo, numa virada de ano. E eu fiquei, tipo, sem chão. E aí, no sábado agora, eu tava dando uma olhada, né, gente, no Instagram. E aí me veio essa história. Aí ela tinha escrevido assim: falhei, tipo assim, falhei na hora. Eu vou colocar aqui pra você a frase que ela colocou. E aquilo me impactou, sabe, de um jeito. Aí eu fiquei curiosa, entrei lá no Instagram dela e vi a história dela. Então, é a história de uma moça, né, muito fervorosa, né, na igreja, uma mulher de oração, do jeito que ela fala, né, é uma pessoa que é muito temente a Deus. E aí, o que aconteceu? O primeiro filho dela morreu de picada de escorpião. Eu acho que ele tinha 3 aninhos, eu acho, se eu não me engano. E aí foi piorando, piorando, piorando. E ele chegou a falecer, essa criança. E ela falou que essa criança, ela era uma criança especial, um menino especial. Ela, no meio da dor dela, ela tentava entender o porquê daquela perca, né, tão imatura.
uma criança com a vida toda para viver, né? E aí a gente pensa, né? A gente que perde, eu acho que para uma mãe deve ser muito difícil. Eu não sou mãe, mas ela contando a história, nossa, gente, é muito triste. E o menininho, ele gostava de tocar, sabe aquelas violinhas? Aí ela comprou uma melhor pra ele. E ela falou assim que ela pegou um dia, né? Eles estavam na igreja e foi uma pessoa lá, um culto, e o menininho, e todo mundo achava uma gracinha, o menininho tocando. Aí depois ela comprou uma violinha melhor pra ele. E ela falou assim que quando ele ia lá, ele achava que ele estava tocando. E quando chegava já no final de semana, ele falava: mamãe, eu quero ir para tocar para Deus. E ele se sentia parte do coral da igreja, né, de canto. E aí não sei como que chama, né, a pessoa que foi lá palestrar, falou que o menino, todo mundo achava bonitinho, mas que o nome dele, do Lucas, ia ser levado para muitas pessoas. E o testemunho dessa mulher, ela realmente levou para muitas pessoas. Ela conta que uma pessoa também tentou. Aí ela mandou uma mensagem, né, para ela, que viu, né, ela dando esse testemunho do menininho dela, né? E aí ela ficou feliz, né, gente, de saber que uma criança tinha um propósito muito maior do que a gente imagina. Quando a gente perde, a gente acha que tudo é o fim, né? Mas Deus sabe do propósito. E a minha dores não são comparadas a outras, né? Mas assim, eu fiquei tão impactada que naquele dia mesmo eu fui pra missa, sabe? E a palavra falou da oração. E me tocou muito, que era muito parecido com o que ela falava. Mas agora eu não tô com o folhetinho da missa, mas falava muito sobre o poder da oração. E terminando a história dela, voltando na história dela, que depois eu volto na história da igreja. Aí passou mais um tempo, ela engravidou. Aí o menininho, ela teve esse menino que hoje tá vivo, graças a Deus, bem. E aí depois ela engravidou de outro. Aí ela teve um aborto espontâneo. E aí depois ela teve a Mirella. Ai, gente, depois eu vou deixar no final o vídeo das crianças e dela e do Instagram dela. E aí a criancinha, a menininha, gente, no mesmo hospital, no mesmo leito que o menininho tava, né? Que o primeiro filho dela faleceu. Aí ela falou: não, isso é um pesadelo, Deus não pode ser. Aí ela começou a orar nos dois. Ela começou a olhar no corpinho. Ela falou assim, foi um desespero. Gente, eu já volto pra terminar a história, porque já tá dando o tempinho aqui pra mim voltar. Pera aí.
Então, gente, aí ela entregou o segundo filho para Deus no mesmo leito, no mesmo hospital. E nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como que não é fácil. A vida não é fácil, né? Às vezes a gente tem um problema e a gente vê que outras pessoas têm outros problemas a mais do que a gente. Problemas não se comparam, mas a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas, né? E ela falou uma coisa, tipo, todo mundo fala assim, nossa, como que você é forte. Todo mundo fala isso pra mim também, nossa, como que você é forte. Gente, eu tive cicatriz aqui, ó, do capacete do acidente. Aqui, a minha mão. E todo mundo fala pra mim, como que você é forte? Aí, a gente tem a resposta que eu vou falar pra vocês. Você só é forte através de Deus. Se não é Deus na sua vida, a gente cai, né? Como o processo do luto é muito doloroso. E eu acho que eu perdi um noivo de 9 anos e ela perdeu 2 filhos. Nem se compara a dor, né? Nem quero comparar a minha dor com a dor dela, mas me colocando no lugar dela, gente, é difícil. E assim, é Deus que me mantém em pé. Aí voltando, aí eu fui na igreja no sábado, né? Cheguei lá e tava falando da parte da oração, né? E sem a oração, aí o padre fez homilia. Eu tô tentando me lembrar, mas eu não tô conseguindo. Eu anotei na minha Bíblia, mas agora se eu pegar vai demorar. E aí o padre falou que Jesus, ele não fugiu da cruz, né? Ele enfrentou. Ele poderia ter falado, eu não vou fazer isso, né? Mas ele foi, ele não reclamou, ele passou pela dor, né? Ele passou pelo luto com a morte de Lázaro. E quando a gente tá triste, a gente tem que orar, a gente tem que rezar. Quando a gente tá alegre, a gente tem que orar, a gente tem que rezar. Quando a gente tem certeza, a gente tem que pedir a direção na oração. Então, a oração é o meio da gente se comunicar com Deus. E muitas das vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. E o padre falou, gente, quando a gente reza o Pai Nosso, no Pai Nosso tá falando assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus é uma e a vontade do homem é a nossa vontade. Até porque a gente vive tempos diferentes de Deus, né? Às vezes para Deus um século é um dia. Para nós um século é muito tempo. Para Deus é só um dia, né? O tempo de lá não é o mesmo tempo daqui. Então, eu fiquei muito reflexiva, né? Refletindo bastante sobre essa moça,
e o quanto que ela teve que ser forte. E aí eu falo pra você que tá passando uma situação, que conhece uma pessoa que tá passando uma situação, quando você precisa da oração, você vai lá e você faz por um doente, né? Aquela intercessão, o amigo vai pedir para você, ora por mim. Aí você vai lá, você ora pelo seu irmão, pela pessoa que tá precisando, né, de uma oração. E aí ele citou, o padre, a oração de uma mãe. Quando uma mãe vê um filho padecer, o que ela faz? Ela ora, ela reza, ela pede intercessão de Deus por aquele filho, ela procura meios para ajudar o seu filho, né? Então, e essa moça, ela mexeu muito. Acho assim, perdeu um já, né? Aí perdi dois. Então eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo dela e do Instagram. E é isso, né? Vou deixar aqui explicado a história dela. E não é fácil, gente, mas é isso. Espero que Deus continue, né, preenchendo o coração dela de outras coisas boas. Eu sei que, tipo, um filho não vai substituir que ela ainda tem os outros, mas assim, Deus, ele, na medida do possível, ele preenche o nosso coração com paciência, com sabedoria. A gente vai ter momentos que vai ser mais difícil, vai ter momentos que vai ser um pouco mais fácil, mas assim é a vida, né? E que essa história toque seu coração. Gente, se inscreva no canal. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e um beijo.